acabou o filme? Maratonou a série ou zerou o jogo? Então, cola com a gente. Tá começando Depois da Tela, com Lincoln Breviglieri. Regra número 1, mantenha o ritmo. Regra número 2, quem cair recebe um aviso. Regra número 3, 3 avisos, está fora. Engraçado como às vezes a vida parece ser exatamente assim. A gente anda, sem saber pra onde nem porquê. Mas continua, afinal de contas, todo mundo continua. Existem momentos que a gente corre só pra não desaparecer, pra provar que tem valor, mesmo quando nem lembra mais o que tá buscando. Porque parar é como morrer um pouquinho, e a gente aprende desde cedo que o mundo não tem paciência para quem está começando. Então a gente acelera, cumpre metas, aceita ordens, repete trajetos e a cada passo tenta acreditar que tudo ali tem um propósito, mesmo quando só existe cansaço. Já tem outros dias que simplesmente obedecemos sem nem pensar. Porque é muito mais fácil seguir um manual invisível do que encarar o vazio. Porque questionar custa caro. Pode tirar o emprego, o conforto, a sensação de pertencimento. E aí a gente prefere continuar andando, mesmo quando os nossos pés, por instinto, sempre nos levam para o mesmo lugar. E o mais curioso é que quanto mais a gente anda, mais difícil fica lembrar aonde a corrida começou. No fim, todo mundo acha que está indo para algum lugar. Mas e se a gente só estiver marchando em círculos? Agora, vamos andar por muitos e muitos e muitos quilômetros numa estrada quase sem fim para falar de uma história sobre identidade, controle e o preço que a gente paga quando decide desafiar o inevitável. Talvez a pergunta não seja se você chega no final, mas sim por que você continua andando. Então já sabe, né? Me conta lá no @depoisdatela_podcast. Eu quero demais ouvir a resposta de vocês. E se quiser sugerir temas ou mandar um feedback, é só escrever para depoisdatelapodcast@gmail.com. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lincoln e esse é o Depois da Tela. Hoje a gente vai falar sobre o peso da caminhada e sobre o que ainda nos move, mesmo quando tudo pede pra gente parar. Bem, se prepara, porque depois da vinheta a gente vai falar sobre a longa marcha. A essa altura do campeonato a gente já tá quase íntimo, né? Eu fico aqui abrindo meu coração, revelando umas coisinhas sobre mim aqui e ali, e eu espero de verdade que vocês também dividam algumas coisas lá nos comentários, só pra eu não ficar aqui falando sozinho. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Vocês, por acaso, são do time que no meio do filme já corre pra pesquisar quem dirigiu, quem escreveu, quem atuou, o que mais aquela pessoa fez na vida? Porque assim, sem julgamentos, tá? Por favor. Mas eu sou esse tipo de pessoa. E aí foi por isso que quando anunciaram a longa marcha, eu tive duas surpresas. A primeira foi descobrir que era baseado numa obra do Stephen King. E a segunda foi que esse filme era dirigido pelo Francis Lawrence. E pra quem não ligou o nome à pessoa, ele é o cara responsável pela franquia Jogos Vorazes, com exceção do primeiro filme. E aí eu pensei, de duas uma. Ou esse homem já ficou craque nesse negócio de distopia, governo totalitário, jovens se matando e blá blá blá, ou isso aqui vai dar muito ruim. E aí, fui ver o trailer e, cara, que pariu, só falando assim, é daquele tipo de trailer que dá uma gastura quase imediata, sabe? Ele começa suave, um monte de garoto conversando enquanto caminha, aí aparece o exército, e aí caminha mais um pouco, e aí tem a primeira morte, e aí caminha mais um pouco.
Eu sei que, assim, em 2 minutos, você já entendeu que esse, definitivamente, não vai ser um filme confortável. E pra gente conversar direitinho, eu preciso, como sempre, fazer aquela sinopsezinha básica, mas eu prometo que não vai ter spoiler aqui, beleza? Livre de spoiler. A história se passa num Estados Unidos alternativo, num futuro meio próximo, assim, onde 100 jovens são escolhidos para participar da competição mais desumana de todas, a Longa Marcha. E as regras são super simples e extremamente cruéis. Eles precisam caminhar por uma estrada quase infinita, sempre mantendo uma velocidade mínima. Desacelerou, tropeçou, caiu, leva um aviso. 3 avisos e você tá fora. O exército acaba encerrando a sua participação da pior forma possível. O prêmio pro último sobrevivente? Liberdade absoluta e qualquer desejo que ele pedir. Só que conforme a gente vai acompanhando o Ray Garrett e os caras ao redor dele, fica claro bem rápido que a verdadeira disputa não é contra o cansaço, nem contra os soldados. Por mais clichê que isso possa soar, eu entendo, mas a briga mais perigosa é dentro da cabeça deles. É contra aquilo que você descobre sobre si mesmo quando parar simplesmente não é uma opção. E aí você percebe que não tá correndo só pra chegar, mas pra não desaparecer. E é justamente essa intensidade que joga a gente direto no primeiro tema que eu queria conversar aqui com vocês: a corrida pela identidade. A marcha não é só uma disputa pela sobrevivência. É uma disputa por significado, por provar que você existe quando o sistema te trata como um número. E a gente sabe que isso acontece o tempo todo, mas é sempre um incômodo quando a ficha cai. E aí talvez eu nunca tenha contado aqui. Talvez não. Com certeza eu nunca contei aqui. Mas eu fiz parte de um grupo de dança que durou quase 10 anos e éramos cover de K-pop. Vou dar uma pausa aqui pra vocês rirem e imaginarem a cena. Mas assim, modéstia à parte, foi bem antes dessa febre toda acontecer. E por favor, mais uma vez, sem julgamentos, tá? No começo, o grupo era só isso, era um bando de amigos dançando por diversão. Era uma coisa leve, caótica, engraçada, um hobby que a gente levava a sério, mas ainda assim era um hobby. Só que uma coisa acontece quando você repete algo muitas vezes com pessoas que gostam da mesma coisa que você. Aquilo, sem perceber, começa a crescer, a ganhar uma forma. E o reconhecimento começou a aparecer devagarzinho. Aí alguém aparecia aqui, depois chamava outro, e quando você vai ver, tinha uma plateia. E aí veio o primeiro sinal, que na época me deu um orgulho danado, mas também um frio na barriga que eu não tinha coragem de admitir pra ninguém. A gente começou a ouvir que era referência dos outros, que a gente era inspiração para outros grupos, que outros grupos subiram aos palcos só por nossa causa. E eu lembro exatamente do dia que isso bateu com força em mim. E aí eu olhei em volta e eu pensei, meu Deus, isso aqui deixou de ser só nosso, sabe? Porque quando alguém diz que você é inspiração, você ganha um elogio, sim, mas ganha também uma tremenda de uma responsabilidade, né? E aí foi nesse momento que o clima mudou. Não por maldade, mas é porque a leveza acabou virando um peso. E se isso já não fosse o suficiente, veio depois um dos momentos que mais me marcou, assim, na vida. Uma apresentação que a gente fez em São Paulo. Esqueci de mencionar que eu sou do Rio de Janeiro. O grupo tinha acabado de vencer uma competição lá em São Paulo. Voltamos pra casa e aí eu recebi uma ligação em inglês convidando a gente para participar de última hora de um evento gigante, de novo, lá em São Paulo. E aí foi um corre-corre danado, aí junta dinheiro daqui, pede folga dali, mas valeu cada sufoco, cada suor, cada centavo. Porque aí quando a gente chegou lá, tinha um palco enorme, um telão absurdo atrás da gente, pessoas do Brasil inteiro, e para completar, a apresentação ia ser televisionada na Coreia do Sul. Caraca! E eu lembro no backstage, a gente ouvindo o burburinho do público, e aí o meu melhor amigo começou a chorar de emoção enquanto a gente tava sentindo o grave tremer tudo, assim. E a única coisa que eu consegui pensar nessa hora era, se eu errar, eu desapareço. E não era nem sobre coreografia, definitivamente não era sobre a dança. Era sobre existir, sobre não decepcionar, sobre honrar as expectativas que os outros colocaram na gente e que, sem a gente perceber, começamos a colocar em cima de nós mesmos. É claro, isso tudo que eu tô dizendo é uma versão minha. O grupo teve mais de 10
10 integrantes ao longo desses anos todos e cada um vai ter uma experiência diferente. E eu só posso falar por mim, né? Pelo lugar que eu ocupava ali dentro. Mas aí eu dei essa volta toda, e aí você pergunta, por que você tá me contando isso tudo? Porque é exatamente isso que acontece na marcha, menos a parte do K-pop. Poderia, mas não tem. É porque você acelera, não porque quer chegar em algum lugar, mas porque parar vira sinônimo de desaparecer. E o corpo sente isso antes da cabeça entender. E aí, como? No meu caso, especificamente, é ansiedade e dor de barriga. Mas principalmente ansiedade. É daquelas que chega sem pedir licença nenhuma. Uma pressão no peito, uma respiração curta, pensamento correndo mais rápido do que você consegue acompanhar. Mas aí, ao mesmo tempo, tinha algo ali que me mantinha andando. Não era só o medo, sabe? Tinha ali uma alegria escondida no meio daquela confusão. E aí hoje, olhando para trás com maturidade, eu percebo que mesmo no meio dessa exaustão emocional, tinha coisa especial ali. Algo que me lembrava que certas experiências são maiores do que a gente consegue entender naquele momento. E é curioso, porque essa sensação não existe só no palco. Todo mundo já sentiu isso. No trabalho, quando você acha que vai ser engolido se não entregar tudo sempre a tempo. Na família, quando esperam que você seja forte o tempo inteiro. Nos relacionamentos, quando você sente que precisa performar para não decepcionar. A gente vive cercado de expectativas invisíveis e qualquer tropeço, qualquer cansaço faz a gente acreditar que vai ficar para trás. E é exatamente isso que a marcha escancara. Porque ali parar não é só parar. Parar é desaparecer. Parar é morrer. E quando você vive com essa sensação, a corrida deixa de ser sobre chegar e vira uma tentativa desesperada de provar para você mesmo que você ainda existe naquele espaço. Porque no fundo, bem no fundo, a gente está sempre correndo para não desaparecer. Pausa dramática. Agora é a hora da nossa pausa dramática, aquele momento que a gente para tudo e fala sobre a cena que mais marcou. E olha, antes da gente continuar, eu preciso fazer um aviso aqui de utilidade pública, daqueles bem apelativos mesmo. Se você estiver almoçando, jantando, comendo qualquer coisa que não seja um biscoitinho, talvez seja uma boa ideia você pular direto pro bloco 2, porque a gente vai entrar num território, digamos assim, pouco apetitoso. Enfim, eu avisei. Depois eu não quero ninguém me xingando nos comentários, beleza? Então tá. Como é de costume, eu vou aqui ser bem honesto com vocês, porque tem filmes que mexem muito com o nosso lado emocional, tem outros que mexem com a nossa memória, tem alguns que mexem com trauma, cutucam uma ferida antiga, mas A Longa Marcha mexeu com uma parte de mim que eu nem sabia que era tão filosófica assim, ou melhor dizendo, fisiológica. Tá bom, piada não é meu forte. Eu até imagino que vocês vão ficar esperando eu falar alguma coisa profunda, transformadora, daquelas que o episódio acaba e o debate vai continuar por algum tempo, mas hoje não. Hoje eu vim falar sobre uma coisa muito mais séria, muito mais urgente e muito mais universal também, o cocô. Pois é, eu falei, tá dito, não dá pra desdizer. A gente vai falar exatamente sobre isso. E nem adianta fingir que tá surpreso, porque eu sei que se tem uma coisa que todo mundo pensou e você sabe que pensou, é como esses garotos fazem cocô. Pois é. Se você estivesse numa caminhada quase infinita, com risco de morte, soldados armados observando cada passo que você dá e ainda com um psicológico desmontando debaixo de um sol, debaixo de chuva, você acha mesmo que ia dar tempo de pedir licença e procurar um cantinho pra respirar fundo e cagar em paz? Claro que não, né? E é por isso, por esse pequeno, gigantesco detalhe, eu fui tomado por uma dúvida que ninguém se atreve a perguntar em voz alta. Como é que você encara o terror existencial e intestinal ao mesmo tempo? Pois é, porque assim, veja bem, isso aqui não é aquela situação em que você vira pro grupo e solta
Gente, eu não consigo fazer cocô fora de casa. Meu amor, na longa marcha, você nem casa tem. Quanto mais a opção de ser exigente. E aí aqui entra a parte mais triste, mas também a mais verdadeira sobre mim. Eu não tenho a menor condição de viver dentro de uma distopia dessas. E nem é pela caminhada, tá bom? Porque todo mundo que me conhece, meu namorado, meus amigos, tem gente que só foi no cinema comigo uma vez e até essas pessoas sabem. Eu sou fisicamente incapaz de assistir um filme inteiro sem sair correndo pra ir no banheiro pelo menos uma vez. Não importa se é uma animação de 90 minutos ou um Senhor dos Anéis da vida de 3 horas e meia, em algum momento eu vou levantar e vou sair correndo com apenas uma missão na minha vida, que é esvaziar a minha bexiga, que claramente é infantil. E se isso tudo é só pra fazer xixi, imagina agora o cocô. Meu Deus do céu, eu não quero nem pensar. E aí quando eu vi a longa marcha, eu até pensei, xixi dá pra fazer andando. Homem assim é tranquilo, pra quem tem pênis é relativamente fácil. E aí com um pouco de treino, estratégia e, sei lá, vergonha na cara, né, você consegue fácil. Só que aí o filme te mostra. Ele não faz um grande estardalhaço, tem uma cena razoavelmente curta, que é até cômica e tal, mas eu achei essa dinâmica muito interessante. Ele dá detalhes o suficiente para você entender que sim, os meninos são obrigados a encarar esse momento super íntimo e vulnerável, enquanto continuam sendo vigiados por soldados armados e por um sistema que não tá nem aí pra dignidade básica de um ser humano, né? E aí eu juro, cara, foi nesse instante que eu percebi que eu tava completamente fisgado pelo filme. Porque esse é o tipo de detalhe que parece bobo, né? Mas mostra o cuidado que o roteirista e o diretor eles tiveram de pensar nessas possibilidades. Ainda mais quando a gente tá falando de um filme que é pra maior de 18 anos e que você tem liberdade de mostrar certas coisas, tipo, escatológicas, digamos assim. Então eu foquei tanto em falar sobre essa parte mais nojenta, digamos assim, né? Mas é interessante ver que, de fato, eles pensaram em responder algumas questões que o público naturalmente ia ter. A gente pode incluir nessa conta o sono, por exemplo, porque, como eu disse lá na sinopse, eles não podem parar. E como se isso não fosse o suficiente, eles precisam manter uma velocidade mínima constantemente. E o mais louco é que o filme trata isso com uma naturalidade bem seca, direta, assim, bem dura, própria daquele universo que a gente tá sendo construído ali na nossa frente. E aí a gente fica com dois sentimentos completamente opostos, assim. A primeira reação é rir, porque é uma cena completamente absurda e, ao mesmo tempo, super identificável. Afinal de contas, quem é que nunca teve uma caganeira e precisou sair correndo no meio da rua? E a segunda reação é aquele desconforto da situação, sabe? E eu não tô nem falando só pelo cocô, mas pelo lembrete definitivo de que aqueles garotos deixaram de ser vistos como pessoas, eles viraram engrenagens, eles viraram números, né, como eu mencionei. E número não tem privacidade, número não tem pausa, número não pede licença. E é isso que o sistema faz com a gente. Ele tira até o direito de ser humano, de parar, de respirar, de existir sem estar produzindo. No filme eles não podem parar nem pra cagar. Aqui do lado de fora, na vida real, a gente também não pode parar pra nada sem se sentir culpado. Eu sei que eu tô falando de cocô aqui do jeito mais irresponsável possível, tentando ser leve e divertido, mas olha como no fim das contas a piada escorrega para um lado profundo. A gente vive correndo, vive pressionado, vive com um soldado invisível olhando cada passo que a gente dá. Para você ver, até numa distopia fictícia, a coisa mais humana do mundo continua sendo humana demais para ser ignorada. Depois da tela. Às vezes eu acho que o mundo tem um manual de instruções que ninguém nunca recebeu, sabe? Tipo um folheto invisível que fica colado nas nossas costas. E aí o paralelo que eu posso fazer pra explicar isso melhor é aquele episódio do Chapolin, que eles ficam brincando com a roupa que só os inteligentes conseguem ver. Porque tem gente que fica distribuindo regra por aí achando que conseguiu ler esse folheto invisível, mas é pura balela. E aí conforme a gente vai crescendo, essas pessoas que dizem ter entendido alguma coisa, por algum motivo influenciam
demais a nossa cabeça. E eis que a gente chega lá pelos 30 anos. Aliás, quem nunca teve aquela famosa crise dos 30? E aí a gente começa a perceber que o tal folheto invisível tá mais para um relógio. E ele tá correndo bem rápido, por sinal. Como se você tivesse um prazo de validade para marcar todas aquelas caixinhas que ninguém nunca viu, mas todo mundo sabe quais são. Tipo, casar com tal idade, ter estabilidade financeira, filho, casa própria, carro, blá, blá, blá. E eu aqui, feliz da vida, gastando meu salário com um jogo de videogame. Só que assim, justamente na minha virada pros 30 anos, eu me dei conta de que a vida dos meus amigos mais próximos estava avançando. Uns formavam família, outros trocavam de cidade, até de país, tinham posses que eu nunca pensei em ter e, sei lá, me bateu um aperto, sabe? Um desespero. Será que eu não tô correndo? Ou será que todo mundo tá correndo demais? Pra falar a verdade, quando é que foi que isso virou uma corrida e eu nem percebi? Aí entra uma consulta de terapia que eu tive e bastou uma simples pergunta pra fazer um barulho enorme na minha cabeça. Alguma vez, alguma dessas coisas foi prioridade pra você? E é nesse alguma vez que mora o perigo. Porque nesse manual invisível, ele funciona mais ou menos assim. Te apresenta um caminho como se ele fosse a única rota possível e quem sai dele passa a ser visto como quem desistiu, como quem não se esforçou, ou até coisa pior. Esse manual pode até ser algo intangível, mas o peso dele todo mundo conhece muito bem, porque ele te pune com desaprovação, com distanciamento, com aquela sensação súbita de que se você parar, você vai ser engolido. Essa invisibilidade e essa fadiga vão te devorar. A gente entende, através do diálogo dos meninos, que a participação nessa marcha não é obrigatória. Porém, o sistema é tão bem estruturado que não se alistar numa competição suicida como essa é quase impensável. Na vida real, a nossa marcha é bem menos dramática, mas a lógica é a mesma. A gente obedece rotinas que não escolheu, repete hábitos que nos foram passados e às vezes, só às vezes, a gente se dá conta de que essa corrida nem era nossa. O que eu quero discutir aqui com vocês é exatamente esse ponto. O manual invisível não é só um conjunto de ordem. Ele é uma arquitetura emocional que aprisiona a expectativa. Eu vou tentar reformular essa frase de um jeito mais palatável. É tipo aquelas frases que a gente escuta desde muito pequeno, que marca a gente igual o ferro em brasa. Estuda que vai ser melhor, arruma um emprego seguro, não faça loucuras, não dê muita bandeira. Elas podem até fazer sentido em algum momento, mas o que elas são, na verdade, são correntes. E quando você está num sistema que normaliza a obediência cega, questionar deixa de ser um ato intelectual e passa a ser um risco. Porque isso pode custar relações, isso pode custar o seu conforto e até a sua segurança. E quem é LGBT sabe muito bem do que eu tô falando. No universo do filme, por exemplo, questionar é uma quebra de protocolo e ela é raramente tolerada. Aqui fora, a gente pode traduzir isso como, sei lá, perder um projeto, um cliente, ser taxado de instável. Resumindo, custa caro desapegar desse roteiro que foi imposto pra gente. Eu tinha falado lá atrás sobre arquitetura emocional e talvez a parte mais cruel disso seja o fato de que ela só se perpetua porque nós somos cúmplices. Vou explicar o meu ponto e eu queria saber se vocês concordam comigo. Por favor, deixa lá nos comentários. Quem nunca, mesmo sem perceber, se pegou vigiando o outro só para saber se ele estava seguindo esse manual? Porque a gente aplaude quem segue a cartilha e critica quem freia. E isso, claro, causa um efeito cascata que talvez torne cada dia mais difícil. O simples ato de dar um tempo, de fazer uma pausa, vai se tornando cada vez mais pesado. Lembra daquelas regrinhas que a gente conversou mais cedo? Ter filho, ter uma casa, um carro. Então, elas não são escolhas práticas, elas são instrumentos simbólicos de medição de valor. Para ser mais exato, de medição do nosso valor. E quando a regra está apontando para um mesmo padrão, o que sobra para quem não se encaixa? E se a gente gasta a maior parte da vida tentando provar que merece um lugar nessa régua, bom, então aí a pergunta deixa de ser o que eu realmente quero e passa a ser como eu não desapareço. O filme mostra essa pressão acontecendo de forma brutal, mas eu
eu queria que a gente fizesse um exercício e tentasse olhar para o nosso cotidiano. Para aqueles momentos em que a gente obedece sem nem pensar duas vezes, a minha ideia aqui, por favor, não é que a gente use a autocrítica super punitiva e nem quero estimular uma anarquia desenfreada, longe disso. Eu só quero que a gente reflita um pouco e entenda que sim, a gente tem opções e existir por obrigação raramente é o mesmo que existir por escolha. E talvez, só talvez, a primeira coragem que alguém precisa para sair dessa marcha seja admitir que existe sim um manual, dar um nome para ele e se perguntar: esse comando me pertence? Ou eu herdei essa regra porque alguém um dia disse que era o certo para mim? Aí agora chega o ponto que junta tudo que eu disse até então: o manual invisível, o medo de ficar para trás, a obediência automática, e fica uma pergunta martelando na cabeça. Tá, mas pra onde a gente tá indo? Porque no filme o objetivo é bem explícito. Só um vai ganhar. Só um vai chegar vivo no final. Só um vai receber o prêmio e o desejo que, teoricamente, pode resolver tudo. Mas o que ninguém fala, e o filme deixa muito claro, é que essa vitória não tem gosto de vitória. Ela é mais um lembrete de que toda aquela caminhada teve um preço tão alto, tão cruel, que não compensa. Enquanto eu escrevi o roteiro desse episódio, eu fiquei pensando quantas vezes a gente corre atrás de algo que nem sabe se realmente quer. Quantas vezes a gente gasta tempo, saúde, energia para conquistar uma coisa que disseram que era importante, mas que para nossa vida nem faz sentido. E aí, dentre tantos perigos, aí tá mais um. Porque existe um momento, e às vezes ele chega na forma de uma conversa de terapia, às vezes num término, às vezes num pedido de demissão, que a gente olha para aquilo que conquistou e pensa assim: meu Deus do céu, isso daqui nem era meu. Eu acho que esse é o paralelo mais doloroso que a gente pode fazer entre o filme e a vida. A clareza de que seguir em frente, às vezes, não é a mesma coisa que estar livre. A marcha tem dessa ironia de chamar de prêmio uma parada que na prática é só mais um tipo de prisão. Do lado de fora, a gente faz uma coisa bem parecida quando transforma essas metas em correntes e chama isso de responsabilidade adulta, como se existir por si só já não fosse caro o suficiente. E eu sei que isso tudo parece muito pesado, né? Falar de pressão, de expectativa, de meta, mas eu deixei pro final dessa conversa a parte que pra mim é a mais bonita. Porque se existe um lado cruel em perceber que você caminhou tanto tempo numa estrada que não escolheu, também tem um lado profundamente libertador. A chance de começar outra. Eu sei que recomeçar dá um medo do é o desconhecido, é abrir mão daquela zona de conforto, mesmo quando ela machuca, mas aí a gente pensa, pelo menos é a dor que eu já conheço. É admitir que você precisa parar e respirar um pouco. Mas recomeçar também é a única forma de retomar a própria voz. É a única maneira de transformar o passo automático em passo consciente. E não tem nada mais humano e mais bonito do que isso. No filme, parar é proibido. Na vida real, é quase obrigatório. Mesmo que o mundo tente convencer a gente do contrário, mesmo que existam soldados invisíveis vigiando cada movimento, ainda assim a decisão final é nossa. A estrada com certeza vai ser longa, com certeza vai ser tortuosa, cheia de cobrança, mas escolher o próprio caminho, ainda que isso custe algumas quedas, algumas perdas, alguns silêncios, é o tipo de vitória que nenhum sistema vai conseguir tirar de você. E aí, já que a gente tá falando de recomeços, deixa eu te fazer um convite. Mas não se preocupa, não é nada de coach motivacional. É um convite de verdade. Qual foi a última vez que você parou para pensar qual é a sua estrada? Não a estrada dos seus pais, nem a dos seus amigos, nem a do algoritmo. A sua estrada. Às vezes, a gente já está tão acostumado a seguir no automático que até a ideia de escolher alguma coisa parece absurda. Mas olha, se tem uma coisa que esse filme deixa muito claro, é que ninguém chega no final de uma marcha dessas sem se perguntar pelo menos uma vez: eu ainda tô aqui porque eu quero ou porque disseram que eu devia? Agora conta pra mim lá no @depoisdatela_podcast. Você já repensou qual estrada você tá seguindo na sua vida? Você já teve coragem de abandonar alguma? Divide essa história lá com a gente. Às vezes tem alguém que só precisa de um empurrão pra perceber que não tá sozinho nessa. E se quiser mandar um texto maior, uma reflexão mais profunda, pode escrever no nosso e-mail também, no @depoisdatelapodcast@gmail.com. Eu prometo que eu vou ler tudo com muito carinho. E acho que para finalizar, é só entender e internalizar que o grande segredo é que
recomeços não são fracassos. Repete comigo. Recomeços não são fracassos. Eles são a prova de que você está vivo, de que você está atento e, acima de tudo, disposto a construir uma vida que faça sentido para você. No fim das contas, a questão não é como eu continuo caminhando. A pergunta de verdade é para onde eu quero ir quando eu achar a coragem de andar no meu ritmo. E para você que ficou até aqui com a gente, o meu muito obrigado. A Longa Marcha é aquele tipo de história que, mesmo dentro da ficção, aponta para umas verdades que a gente passa uma vida inteira tentando ignorar. Ela fala sobre pressão, controle, expectativa e principalmente sobre o medo de desaparecer quando o mundo exige que a gente caminhe no ritmo dele. No fim, o que o filme mostra e o que eu mais queria reforçar hoje é que existe sim uma imensa força em parar, em respirar, em escolher uma outra estrada, se for o caso, que recomeçar não é fracassar e que caminhar no próprio ritmo talvez seja o ato mais corajoso que alguém pode ter no mundo que vive empurrando a gente pra frente sem nem perguntar se isso faz sentido. Então, depois de tudo isso, eu quero saber de você que tá me ouvindo, por que você continua andando? Conta lá no @depoisdatela podcast, eu vou adorar saber a sua história. E já que a gente tá no finzinho, deixa eu te pedir uma coisa, compartilha esse episódio com alguém que você acha que anda marchando no automático ou com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir esse papo. Às vezes um episódio assim pode chegar na hora certa. Então é isso. Só lembrando, fica mais um pouquinho porque já começa a cena pós-crédito e se você quiser deixar a sua voz aqui em futuros episódios, já sabe. É só mandar um e-mail para depoisdatelapodcast@gmail.com que a gente te explica direitinho como participar. Combinado? A gente se encontra daqui a 15 dias no próximo episódio. Obrigado mais uma vez pela companhia e tchau, tchau. Ei, não sai daí. Ainda tem a cena pós-crédito. Esse comentário contém spoiler. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou de Surubim, Pernambuco, e eu fui convidado para falar um pouco sobre A Longa Marcha de Stephen King. O Stephen King, para mim, é um escritor de conforto. Eu já consumo as obras dele há bastante tempo, mas A Longa Marcha foi uma grata surpresa. Principalmente porque eu adoro quando o Stephen King ele trabalha o tema amizade. Ele já fez isso em Conta Comigo, It a Coisa, Apanhador de Sonhos, enfim, várias obras dele que ele trabalha esse tema, e o mais fascinante é que você se apega muito fácil aos personagens. Nesse futuro distópico, as crianças, elas acreditam que os sonhos delas vão se realizar, né? Basta participar da Longa Marcha, muitas nem sabem como essa Longa Marcha ela funciona, mas elas vão assim porque eu acho que isso é até uma crítica que ele faz a nós quando somos adolescentes, né? Quando a gente é adolescente, a gente acha que é imortal, que pode fazer tudo, que tá tudo predestinado, e na verdade nós somos sempre meros coadjuvantes e uma história muito maior. E é através de todo esse processo de perca da inocência que a Longa Marcha causa nos participantes que a gente acaba conhecendo suas histórias, seus sonhos, medos, até sobrar um único pensamento na mente deles. Qual o sentido daquilo tudo? Onde está a glória que prometeram a eles, que o Major prometeu a eles? Porque as ruas, as pistas, estão vazias, com gatos pingados, torcendo um canto ou outro, mas cadê a glória? Cadê o pertencimento? O Ray queria sua vingança por conta da morte do pai, mas percebeu que ela de nada valeria. Se em troca, teria que sacrificar o seu amigo. E o mais tocante de tudo é que, ao final, há segundos atrás, o Peter estava disposto a sacrificar também pelo Ray, pelo mesmo motivo. O que levou ambos ao final foi a amizade que eles construíram. E se os dois não pudessem sair vivos de lá, para o Peter não teve vencedor. Ele ter pedido aquela arma no final não foi apenas pela raiva que ele sentiu no momento pela morte do amigo, mas como uma forma de honrar o sonho do Ray. Sinta, relembre, compartilhe, depois da tela, porque aqui é sobre o que fica.